Você sabe que eu ouvi um dia desse eu gosto muito dessa coisa do propósito, mas eu ouvi uma definição simples que eu particularmente não tinha parado para pensar e faz muito sentido o que você está falando. Que o propósito nada mais é que aquilo que as pessoas sentem ou recebem quando você... do que você passou, do que você entregou, do que você serviu. E aí tem tudo a ver, porque o propósito ele não é teu, é o que você está fazendo com a sua habilidade ou com a sua essência. E aí quando você falou agora da Edna, me chamou a atenção porque ela é um exemplo muito interessante, né? Ela tem uma essência que num dado momento ela trabalhou fazendo alguma coisa e que ela usava e atendia, e com certeza o propósito dela era, acho que ela vendeu seguros, né? Se não me engano. Isso aí. Entregar seguros ou vender da melhor forma, trazer saúde para as pessoas. Mas depois disso, ela continuou com um propósito, ela continuou com a essência dela, só que ela mudou o propósito, mas a essência continua. É isso né? aí. Então, às vezes eu já vi gente, eu já tive essa discussão até com a minha mãe, coitado, que um dia ela participou de um negócio, alguém falou que ela tinha que ter propósito, falou, mas que propósito? E o propósito é muito momentâneo, né? Às vezes ele é um momento, mas o que você colocou é perfeito. E eu trabalho isso há muito tempo também com as pessoas, até nas mentorias, é isso aqui. Eu vi muita gente, eu trabalhei em 2 empresas muito grandes, né? E que tinha muito essa coisa do status, né? E que a pessoa às vezes esquecia que ela era ela, né? Ela fala assim, você é funcionário, trabalhei na Microsoft, por exemplo. Então era assim, até hoje as pessoas me chamam, o Ricote da Microsoft. Né? Muita gente ainda me associa lá, e é uma escola maravilhosa, não tenho o que reclamar. Mas eu particularmente, e eu sempre, como eu fui do Rio, eu morei no Rio, já morei em São Paulo, mas sempre tive meio distante da base, eu sempre tive que construir a minha, digamos assim, o quem eu sou, né? Eu era a minha mini empresa dentro da empresa. E sempre valorizei isso. Mas vejo muita gente que não faz, né? E perde. A hora que toma um tombo, o chão é dolorido. É dolorido. Uma coisa que eu agradeço muito é que eu tive muitos... Por isso que eu gosto, né? E valorizo essa coisa da mentoria. Eu tive bons mentores ao longo do caminho. E mentor, para mim, é alguém que um dia te fala uma frase. Eu tenho algumas frases que eu nunca esqueci e que mudaram completamente. E uma foi, na época, um gerente muito grande que a gente endeusava, né? Aquela coisa do cara ser o gerente da filial. E as pessoas não falavam, ele olhou e falou assim, deixa eu falar um negócio, eu sou funcionário igual a vocês. Se eu perder esse emprego aqui, tudo isso que vocês estão vendo acaba. Eu sou o fulano de tal. E aí eu falei, é verdade. Né? Então, quem é esse fulano de tal, né? Quem sou eu, né? Quem sou eu? É interessante. E como é que eu me mostro para o mundo dessa forma? E sou aceito. Aí vem, né? Eu quero ser aceito, eu quero ser quem eu sou, eu quero... E como é que você começa hoje a trabalhar isso nas pessoas quando você encontra, sabe? Porque eu acho que muito da confusão nasce desse lugar, né? Da pessoa estar um pouco perdida aonde ela está, né? Como é que você começa a ajudar aí? Dando um pequeno spoiler. Não conta tudo, mas... Esse até é uma parte bem diferente da mentoria, acho que muito por conta da minha história e por conta do meu processo de formação enquanto profissional. Eu sempre estive uma profissional de RH, e hoje a gente fala profissional de pessoas, não fala mais RH, enfim, os nomes vão mudando, mas sempre estive nessa cadeira, sempre com um olhar atento para os comportamentos das pessoas, para o mecanismo interno, sabe? Para as nossas engrenagens. Eu gosto muito de estudar neurociência, o comportamento humano, porque eu acho que tudo acontece aí, né? Concordo. E depois a gente pega tudo isso e a gente joga para o mundo, né? Para o universo, enfim. A primeira coisa que eu faço na mentoria é trabalhar o autoconhecimento. E aí, dentro do autoconhecimento, a primeira atividade que eu faço é aplicar um storytelling. Que legal. Porque eu quero conhecer a história da pessoa. E aí, quando eu falo lá para o meu mentorado, por exemplo, qual que é a tua história, eu quero que ele me conte os marcos pessoais, né? Os mais importantes. E aí, ele vai me contando isso até ele chegar no momento em onde ele vai dividir em marcos pessoais e marcos profissionais. E ali, o que ele aprendeu, quais foram os tombos que ele tomou, os desafios, o que para ele gerou realmente uma marca. E a gente faz esse resgate. E é muito legal que quando, né, o cliente está fazendo isso, aí ele faz sozinho, eu explico como fazer, ele vai para casa, faz e depois ele volta para a gente discutir. E ele fala, eu não me lembrava que eu já tinha feito tanta coisa na minha vida. Sim.
Sim, quantas coisas legais eu fiz. Aí tem cliente que volta emocionado, que fala que chorou com o processo. Porque aquilo é quem você é. É. Aquilo é bacana. a tua história.